Tá muito frio aí na sua região, gente? Aqui em Campinas, confesso, ó, tá difícil de aguentar. Foi difícil sair da cama hoje, mas seguimos aí, né? Tô aqui, ó, sem blusa, só porque eu tô no estúdio, viu? Não estranha, não. Daqui a pouco a gente se cobre mais. Mas, ó, quero saber de você. Tá aí na caminha? Aproveitando quentinho, assistindo o RF com você? Vamos juntos. Falando nesse frio, né? Quero saber se você já reparou que com a chegada dele, algumas doenças respiratórias e também dores corporais passam aí a se intensificar. É o caso da asma, da bronquite, da bronquiolite infantil, bursites, fibromialgia e até mesmo um acidente vascular cerebral, o AVC. Para amenizar os impactos e evitar complicações, a fisioterapia tem se tornado uma grande aliada dos pacientes. E aqui comigo para falar mais sobre esse assunto, o fisioterapeuta Vinícius Camargo. Muito obrigada, Vinícius. Um prazer te receber. Prazer, Roberta. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Vini, vamos começar falando dessas doenças, né? De fato, citei todas ali que são mais agravadas pelo frio ou não? Tem alguma que eu esqueci? Não, essas são as principais patologias que sentem mais frio, sentem mais dor nesse período de frio. Principalmente as doenças que são crônicas, né? Os pacientes com dor crônica acabam sofrendo mais e acabam ficando mais sensibilizados decorrente ao frio, né? E por que disso? Tem uma explicação? Existem algumas explicações, mas principalmente o fato do frio, né, causar também a diminuição da vascularização nas articulações é o tema principal ali, né, o foco principal dessas dores aparecerem. Tem muitos pacientes que relatam também que com essa chegada do frio, né, a pessoa quer ficar mais encolhida e essa contração muscular involuntária também causa esse aumento ali das dores. Olha só que curioso. No caso aí, né, quero saber de que forma que o clima ele afeta os pacientes com doenças respiratórias, como essas que eu já mencionei, né, a asma, a bronquite, a bronquiolite infantil, sim, inclusive que a gente tem visto aí um aumento de casos absurdo. Sim. Na cidade. Quando a gente olha, né, esses fatores respiratórios, todo mundo no frio quer ficar mais encolhido, quer ficar mais parado, quer parar com o movimento, né? A gente tem a junção, então, dessa vasoconstrição, essa diminuição da vascularização ali na periférica, junto com o sedentarismo ou a perda do movimento ali com esse paciente. E esses casos respiratórios, né, como asma, acabam sofrendo muito. As pessoas com asma acabam sofrendo muito. Então, com o frio, todo esse quadro acaba gerando uma diminuição nos fatores respiratórios do paciente, ele acaba sofrendo com isso, né? Olha, você falou aí do sedentarismo, achei um ponto muito importante. Chega sim, nessa época do ano, qualquer coisa é motivo para fugir da academia, sim, por exemplo, sim, né? O pessoal se esconde. Nós vemos que com a chegada do frio, o movimento, né, nas praças de esporte, nas academias, acabam diminuindo muito justamente por conta desse fator, da pessoa querer ficar mais em casa, ficar mais acolhida, né, mais encolhida, na zona de conforto. Né? Uhum. Então, realmente acontece isso. Olha, faz toda a diferença, então, estar aí em movimento, né? Sim. Agora eu quero saber, como que a fisioterapia respiratória, ela pode ajudar esses pacientes durante o inverno? Sim. A fisioterapia respiratória em si, ela atua em diversas vertentes. Desde a terapia manual, a partir do terapeuta, até de incentivadores respiratórios, né, que a fisioterapia usa muito para melhorar esse condicionamento respiratório. Mas principalmente a parte de fortalecimento da musculatura respiratória vai auxiliar muito nesse período de frio. Uhum. Então, a partir dessa linha de tratamento, né, fortalecendo essa musculatura, a fisioterapia consegue melhorar essa condição, mesmo com a chegada do frio. Né? Olha só, gente, eu não fazia ideia que a fisioterapia tinha esse papel, então, sim, de trabalhar essa musculatura que você está mencionando. No caso aí, quais seriam alguns, não sei se você consegue mostrar, né, na verdade, alguns exercícios que ajudam a fortalecer? Sim, com certeza. Nós temos desde aparelhos incentivadores respiratórios, né, como é o caso do Respiron, que é muito famoso no meio da fisioterapia, mas também o condicionamento da musculatura respiratória, a partir de movimentos mesmo onde a gente faz, fazendo alguma restrição de entrada de oxigênio nos pulmões, a gente consegue condicionar essa musculatura. Então, sempre fazer uma inspiração máxima, né, até o final e fazer uma expiração máxima também, a gente já começa a fazer o condicionamento dessa musculatura. Uhum. Mas aí a partir de equipamentos, nós também conseguimos condicionar mais ainda essa musculatura intercostal ali. Olha que bacana. No caso aí, no dia a dia, né, a respiração, fala da gente respirar mais... Não sei se a gente respira de forma certa, acredito, sim, que não. Qual que é o jeito certo, Vini, de respirar? Isso também influencia? Sim, com certeza. Quando a gente passa por esse período, né, de
de frio, a gente tende a diminuir, na verdade, aumentar a frequência respiratória, né? A gente vai respirar mais rápido, mas a gente não vai soltar completamente o ar que está ali dentro dos pulmões, porque a gente quer deixar tudo próximo ali, né? Então a gente não termina essa expiração máxima. Então isso faz com que a gente fique mais tenso, acaba ficando mais tenso. Mas o ideal é que você sempre inspire completamente e expire completamente ali esse ar dos pulmões. Como seria, tem algum truque aí? Tipo, Claro. 1, 2, 3? Normalmente, a gente tenta levar esses ciclos inspiratórios e expiratórios entre 6 segundos de inspiração e até 8 segundos de expiração, para soltar todo esse ar mesmo. Olha Então, só. puxando o ar durante 6 segundos e soltando o ar durante 8 segundos ali, é o ideal, né? Difícil, né? Com a correria do dia, a gente mal percebe, Sim. assim, qual é o movimento que a gente está fazendo para Sim, respirar. sim. No caso, né, você já comentou aí sobre essa questão das dores crônicas. Sim. Algumas das dores que a gente já mencionou é a fibromialgia e também a bursite. As pessoas que sofrem com essas doenças, elas relatam que também no frio sente mais intensidade, né, a dor. Por que isso acontece? É por conta também dessa contração? Também, um dos fatores é essa contração muscular, mas a gente sempre tem que pensar na dor como um fator não só unidirecional, né? A dor ela é uma resposta subjetiva do corpo. Então, tem pacientes que sentem ela de uma maneira e pacientes que sentem ela de outra. Tem pacientes que o seu limiar de dor acaba sendo mais baixo e com esse frio, alterações também psicológicas, o próprio nível de atividade caindo faz com que essas dores aumentem de verdade. A fibromialgia ela é uma patologia que envolve também, né, todo o sistema nervoso central, então qualquer alteração que aconteça ali pode fazer com que essa dor aumente. A bursite ela tem muito a ver com o uso excessivo ali das articulações, né? Então, às vezes a pessoa vai querer ficar mais deitada, então ela vai deitar sobre o ombro, lateralmente, então que já vai forçar um pouco mais ali a articulação do ombro. Ou então a famosa bursite trocantérica, essa dor no quadril lateral, tem muito paciente que às vezes fica mais deitado nesse período de frio, né, que é normal, e acaba sentindo dores nessa região lateral do quadril. Então também esse combo de inatividade, de fatores biopsicossociais, tudo isso vai impactar muito, juntando com o frio, no aumento das dores, né, nesse período. Tá em movimento, então é fundamental para tentar ali dar uma controlada, pelo menos, nessas dores. Com certeza. A fisioterapia é a ciência que estuda o movimento, né? Então nós vemos que o movimento é fundamental para tudo. Nós fomos desenvolvidos para estar sempre em movimento. Então o movimento é essencial. Com certeza. Falando, né, sobre essa questão da fisioterapia, então, né? Quais são os recursos ou as técnicas, né, fisioterapêuticas que ajudam quem sofre com esse tipo de doença? Sim. A fisioterapia ela atua em algumas vertentes. Se a gente for olhar do lado respiratório, vai ter esse fundamento dos incentivadores respiratórios. Se a gente for olhar do lado do movimento, que nós chamamos de cinesioterapia, existem vários tipos de exercício. Então, desde um exercício resistido, que é o que a gente encontra nas academias, nos estúdios de pilates, até também a fisioterapia a partir da terapia manual. Então, utilizando a terapia manual para tratar aquela articulação ou aquela disfunção, existem manobras também que nós fazemos no âmbito respiratório que servem para auxiliar a respiração desses pacientes. Então, um paciente que sofre com uma bronquiolite, com uma bronquite ou até com asma mesmo, existem manobras que a fisioterapia atua, né, utilizando a terapia manual para melhorar, né, esse centro respiratório do paciente. Bacana. No caso dessas dores crônicas, então, também se trabalha dentro do consultório, digamos assim. Com certeza, com certeza. Além dessa cinesioterapia, existe também um muito famoso, né, a eletroterapia, o choquinho que o paciente gosta muito. A partir também do aquecimento, seja o aquecimento superficial ou o aquecimento profundo ali da articulação, com técnicas da fisioterapia a gente consegue também melhorar essas dores a partir desse aquecimento. Certo, agora eu quero saber, né, sobre a questão que eu mencionei também logo no início do acidente vascular cerebral. Sim. Existe alguma relação com o frio? Com certeza, com certeza. A gente vê que no frio acabam acontecendo mais acidentes vasculares cerebrais, mas justamente por conta dessa transição entre o vaso estar num comprimento, né, normal e passar por essa vasoconstrição, essa diminuição do fluxo sanguíneo na região.
Então, é muito comum que, às vezes, no frio, quando acontece essa vasoconstrição, eu vou para o quente, gera uma vasodilatação, então esse movimento acaba causando acidentes vasculares cerebrais. Caramba! Então, principalmente grupos de risco, né? Então, paciente que já tem alguma doença vascular pré-existente ali. E como que a fisioterapia pode ajudar aí na prevenção? Exatamente, a gente condicionando também essa região, fazendo a vasodilatação e a vasoconstrição, mas de uma maneira educativa. Então, a gente fazer exercícios cotidianos, exercícios diários, faz com que a gente reduza o risco dessa pessoa a desenvolver um AVC, né? Quando a gente fala, né, sobre grupos mais sensíveis, logo vem aí as crianças na cabeça e também os idosos, que como você já mencionou, também às vezes já teve algum episódio de alguma doença dessas que a gente está comentando aqui. No caso, né, existem cuidados especiais na fisioterapia para esse tipo de público ou não? Os dois lados, né, dessa balança, tanto os idosos quanto as crianças, a gente tem trabalhos específicos para eles. Então, seja num atendimento a domicílio do idoso, por exemplo, onde o idoso vai querer ficar mais sentado, a fisioterapia vai tirar ele dessa zona de conforto, justamente para condicionar o corpo dele, evitando, né, que ocorra esses acidentes. E a criançada também, né? Então, a fisioterapia, ela atua muito, tanto na prevenção, né? Mais na prevenção com as crianças, então, movimentando essa criança, observando como estão as articulações dela nesse processo de desenvolvimento, que é muito importante. A cada mês, a cada ano que essa criança vai se desenvolvendo, existem movimentos específicos que ela precisa fazer. Então, a fisioterapia está ali para estimular isso também, para prevenir que ocorra algum tipo dessas lesões ali. Tanto o tratamento da bronquiolite, o tratamento da asma também, a fisioterapia atua muito forte nessa vertente. E os idosos, acredito eu, que é um público que procura ainda mais, né, a fisioterapia. Afinal, eles estão mais suscetíveis, né? A gente já passando o tempo, vai passando os anos aí, o pessoal vai ficando mais devagarzinho, mais tranquilo. Isso afeta. Com certeza. A gente trabalha com os idosos nessa linha de prevenção, mas também tem uma vertente da fisioterapia que é a hidroterapia, né? Que os idosos adoram e que a gente vê que tem um resultado excelente na manutenção da qualidade de vida desse paciente. E também nesse friozinho, né, serve para aquecer também os idosos, né? É bom demais. Sim. E a fisioterapia preventiva, né, no caso, ela pode ajudar pessoas que não têm essas doenças crônicas, por exemplo? Com certeza, com certeza. A fisioterapia, ela atua tanto no âmbito de reabilitação, quanto no âmbito de prevenção também, né? Então, na parte preventiva, a gente atua muito condicionando toda a parte muscular e articular. Se de repente o paciente pode desenvolver uma patologia a partir de uma diminuição de mobilidade na articulação, a fisioterapia trata isso. Se a gente observa que esse paciente tem uma fraqueza em uma determinada musculatura, a gente vai fortalecer para prevenir que esse paciente possa desenvolver um desses fatores crônicos que a gente citou, né? Vinícius, para a gente ir finalizando, né? Que recado você deixa para quem está em casa acompanhando a gente? Tá, debaixo das cobertas, não quer se movimentar, não. O importante é a gente movimentar. A fisioterapia, seja no âmbito da educação física, o importante é a gente permanecer em movimento. A gente vê que a qualidade de vida está muito atrelada com o fator da paciente conseguir se movimentar. Seja em casa com uma faixa elástica, em casa com um pezinho, seja em casa com um bastão, a gente consegue movimentar. O importante nesse frio é tirar um tempinho do seu dia para colocar esse movimento ali. Tudo bem ficar embaixo da coberta, mas primeiro tem que ter um movimento ali. Com certeza. Vinícius, obrigada pela participação. Se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, qual que é teu arroba? Meu arroba é Vinícius Camargo Físio. Tá? Então, estou lá à disposição. Se quiser tirar qualquer dúvida, estou à disposição. É isso aí. Obrigada pela participação. Prazer te receber. Muito obrigado. Um prazer.